Galera, um forte abraço, sejam bem-vindos. Este é o podcast da agência RTI Esporte. Estamos ao vivo também na Rádio Manchete, na Rádio Flórida Brasil. Você nos acompanha e conhece o nosso trabalho em www.rtiesporte.com.br. Inscrevam-se nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Reels, na Twitch, no WhatsApp, no Telegram, no Kuai, na Threads. Compartilhe à vontade o link desta transmissão nas suas redes sociais. Vamos falar muito da decisão da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras e, é claro, projetar um pouco aí o que foi e o que será o futebol carioca nessa reta final de 2025, com Júnior Lopes, técnico de futebol, profissional com passagens por Flamengo, Fluminense, Vasco, entre outros clubes, hoje técnico solo, mas que foi auxiliar técnico do pai dele, Antônio Lopes, trabalhou também com Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, uma pessoa espetacular e um profissional experiente, que vai emprestar todo o talento dele pra gente nessa próxima hora. Cassiano, mais uma aí pra nossa conta, hein? Verdade, Pimentel. Um abraço Vinícius, abraço Lopes. Obrigado pela participação com a gente aqui. Vai ser uma hora de bate-papo muito boa, com certeza. Vinícius, número de inscritos aí no canal, já deflagramos a operação 20 mil e onde nós somos presentes. Vini, um abração. Fala, galera, o grande Júnior Lopes, hoje vai ser um grande dia. Somos agora, Pimenta, 10.553 inscritos aqui no YouTube, mas estamos também no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Kuai, Blue Sky, aonde vocês quiserem, tem a plataforma do RTI, tem um RTI aí, eu vou já botar o nosso site aqui que tem notícias a toda hora do seu time de coração, então vem com a gente que hoje tem muita coisa boa pra você. Júnior Lopes, já prepara aí, Júnior Lopes. Eu gosto de bastidor, eu gosto de jogador que te deu, te encheu o saco, aquele que a gente... Eu quero coisa por trás pra gente aí. Vamos lá. Júnior, um abração, obrigado por tê-lo aqui no canal da agência RT Esporte. É um prazer sempre grande, né, ter a oportunidade de revê-lo, de conversar sobre futebol. E vamos falar um pouco dessa decisão de Copa Libertadores da América. Como é que você está vendo esse momento de Flamengo, de Palmeiras, Felipe Luiz de um lado, o Abel Ferreira do outro? É de fato a maior decisão da história da Libertadores? Um abração. Um abração, prazer estar aqui com vocês. Realmente, é um jogo que está todo mundo aguardando, né? Todo mundo esperando bastante. E o Flamengo provou aí no Campeonato Brasileiro, né? Principalmente nas últimas rodadas, quando precisou de elenco, que o elenco do Flamengo, eu acredito que seja um pouquinho superior, tem mais opções ali de trocas, né? Opções de reposições, mantendo o mesmo nível de qualidade. O Palmeiras, nas últimas rodadas, perdeu um pouquinho em relação a isso. Deu para se notar claramente essa característica, né, dos elencos. Mas jogo único é diferente, né? Jogo único, o Palmeiras tem uma equipe muito boa, né? Vai com a sua força máxima, logicamente. Não tem tantas peças de reposições com qualidade, mas é um jogo... O Abel é um cara esperto, né? Um cara matreiro, um cara que adora esse tipo de jogo, adora esse tipo de competição, né? Haja visto aí todo o clima que foi criado ali na semifinal para reverter aquele placar de 3-0 da LDU, que eles conseguiram reverter lá no Allianz. E eu acho que está 50-50. Eu acho que o Flamengo... Eu acho o time do Flamengo até um pouquinho superior, né? Pouca coisa, mas iguala bastante. Jogo único iguala bastante, assim como a decisão, aquela outra decisão lá, Flamengo e Palmeiras, que acabou sendo decidida num detalhe, né? Naquele erro individual do Andreas Pereira, que hoje joga no Palmeiras, é outro atrativo. Então não dá para cravar, não. Eu acho que é um jogo totalmente aberto, são dois grandes treinadores, duas grandes equipes, né? Então eu acho que está 50-50. Ô Júnior, tem se discutido muito, né, atualmente a importância da saúde mental no esporte, a inserção, né, da psicologia de profissionais da área dentro de comissões técnicas, e hoje tem se falado muito na figura do mental coach, né? Os jogadores têm procurado muito essa ajuda, esse auxílio. Durante muito tempo, a comissão técnica em um clube de futebol era treinador,
preparador físico, treinador de goleiros, 1 ou 2 auxiliares. E aí, aos poucos, o departamento de futebol foi se expandindo, né, com a presença de um fisiologista, de médicos, não só ortopedista, você tem o dermatologista, você tem o cardiologista, várias áreas. E na psicologia, né, a mesma coisa. Hoje, o psicológico ganha jogo, essa figura é importante hoje dentro de uma comissão técnica? Ah, sem dúvida. Eu gosto muito desse tema, eu já fiz palestras sobre isso, das comissões técnicas, o crescimento das comissões técnicas dos anos 70 para cá, né? Eu já estudei bastante sobre isso. Nos anos 70 era praticamente só o treinador e o preparador físico. Olha aí, anos 80 já foi evoluindo, já entrou o treinador de goleiro, já entrou um auxiliar, né? No fim dos anos 70 ali tinha um auxiliar que fosse do preparador e do treinador. Aí nos anos 80 já entrou um auxiliar técnico, um auxiliar de preparação física. A figura do treinador de goleiro se firmou nos anos 80. Aí nos anos 90 uma comissão já maior, né, 2000, e aí foi evoluindo. E hoje realmente essa questão mental. Eu vejo assim, eu dou muito exemplo do que eu até aprendi com um psicólogo que eu trabalhei, Esmerino Rodrigues no Bangu, o Julinho, foi psicólogo da Confederação Brasileira de Golfe também. Ele dava sempre esse exemplo que eu acho muito legal, né, que é o exemplo da cadeira. A cadeira, você tem 4 pés da cadeira. Se um dos 4 pés tombar, a cadeira tomba, né? Se um dos 4 pés estiver quebrado, a cadeira tomba. Então, eu acho que tem que se trabalhar esses 4 aspectos simultaneamente e da mesma forma, com a mesma intensidade, que são os aspectos técnico, tático, físico e mental. Eu acho que qualquer um dos 4 que esteja pouco trabalhado, que esteja meio deixado de mão, né? E por muitos anos o mental, de certa forma, não se deu o devido valor, né? Dava-se muito valor à parte técnica antigamente, depois à parte tática, a parte física hoje em dia se dá um valor muito grande, né? O mental agora já tem um papel muito importante, mas ainda alguns clubes ainda têm essa deficiência, né? Não se dá esse valor tão grande. É importante falar também, Pimentel, que assim, normalmente o grande público tem a ideia dos times de Série A, né, dos times grandes, dos times que hoje já tem uma baita de uma estrutura, como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, Cruzeiro, né, entre o Atlético Paranaense, há muito tempo, voltou agora para a Série A, né, há muito tempo já tem uma estrutura bem bacana também. Então foram equipes que foram evoluindo de acordo com essa estrutura. Mas no Brasil, a gente vê só o grande público vê os times de Série A, né, mas você tem, sei lá, acho que 200, 300 clubes no Brasil inteiro, talvez até mais, né? E tem clubes com muita dificuldade, né? Que ainda não tem esse potencial de trabalhar essa parte mental, né? Ainda não tem toda essa estrutura, né? Mas a gente falando dos principais ali, né? Da Série A, desses times que são potências, realmente sul-americanas e até mundiais, eu acho que o trabalho mental é fundamental. Eu vejo que o Abel Ferreira é um cara muito, muito bom nessa parte, né? Até o livro dele é bastante sobre isso, né? Eu já li o livro dele. E você vê treinadores que vão se destacando, dando essa importância ao aspecto mental, né? Eu acho que cada dia está mais importante, né? E realmente faz diferença. Realmente a gente tem um exemplo imenso, né, individualmente, que é o Cristiano Ronaldo, né, que é um cara disciplinado ao extremo, que é um cara que hoje com 40 anos... O próprio Lionel Messi, né? Lionel Messi é um pouquinho diferente, né, mas também tem essa coisa do mental, e também já, é porque a gente compara ele ao Ronaldo, né, sim, mas ele realmente também é um nível muito alto, né, mas assim, o Cristiano é uma coisa do outro mundo, né, é um cara que se prepara o dia inteiro, que se prepara 24 horas. Eu tenho dito também que aquela coisa do jogador, se o cara quer ser alto nível, né, ele quer ser alto nível na profissão dele, não pode mais ter só aquelas 2 horinhas de treino ali, botar a chuteirinha e ir embora. Ele tem que se preparar durante as 24 horas, ele tem que pensar no sono, ele tem que pensar na alimentação. E isso tudo é uma consciência mental, não tem jeito, não. O cara não consegue isso do dia para a noite. Eu vejo nas categorias de base hoje já se trabalhando muito mais isso, quer dizer, a tendência é que os nossos atletas cheguem cada vez mais preparados nesse aspecto disciplinar, que de certa forma exige o mental também. Então eu acho que o mundo caminha para isso, eu acho que já tem que se fazer isso hoje em dia com muita frequência, né? E os atletas individuais que deixarem isso para trás, com certeza não vão alcançar um nível AAA, vamos dizer assim. Cassiano, no final das contas, né, a gente conversa muito sobre esse tema aqui, né? Até temos, né, algumas pessoas que
já passaram aqui pelo canal, né, como o Tadeu Wagner, o Júlio Terra, e eles já há algum tempo, né, destacam sempre a importância desse tipo de preparação. E o Júnior lembrou agora de uma coisa que é verdade. O Abel Ferreira, ele sabe muito bem como apimentar um jogo, né, um jogo decisivo, através de jogos mentais. Né? Ele sabe como tirar benefício de uma fraqueza, de uma desatenção do rival, né? Essa semana acho que mostra um pouco isso, né, Júnior? Porque o Flamengo teve que jogar, o Palmeiras também, mas ele deixa a parte do time em São Paulo, chegam mais em cima. Eu queria que você falasse também dessa importância desse descanso, porque acho que uma semana como essa não tem muito mais o que treinar, né? É muito mais descansar, é muito mais a conversa. E ele também traz o grupo para cima dele, porque o Flamengo chega no Peru com muita festa, com vitória, com muita empolgação. E se tem alguém que precisa, não sei se é se organizar, mas é ter um pouco mais de cabeça, esse alguém é o Palmeiras. Psicologicamente, o Flamengo parece estar muito bem, tecnicamente, mesmo que tenha alguns problemas que o Felipe resolver aí de hoje para amanhã também. E o Palmeiras chega, talvez, não sei se essa expressão, mas um nível um pouco abaixo. O que você pode dizer para a gente dessa semana, a importância da semana, de repente o cara jogar só 15 minutos, alguns jogaram 15 minutos, desses que serão titulares amanhã, outros ficaram em São Paulo, chegaram no dia. Esse trabalho, o que pode render ao Palmeiras numa semana como essa? Então, vale a pena dizer também que o mental, quando as pessoas às vezes falam no mental, associa só ao psicológico. Sim. Né? De estar bem psicologicamente ou não, né? Mas o mental envolve outros fatores também, que é o emocional, que é o disciplinar, né? Quando eu falo disciplinar, às vezes as pessoas também têm a ideia da disciplina como uma coisa negativa. O disciplinar é esse exemplo que a gente deu do Cristiano Ronaldo, né? O cara vivenciar o 24 horas, o cara se dedicar o tempo inteiro, quer dizer, o cara botar a profissão dele em primeiro lugar em todo momento. Mas assim, numa semana de decisão como essa, de um jogo tão importante, logicamente que os jogadores estão focados ali 24 horas. Como o Cassiano falou, o Flamengo e o Palmeiras usaram estratégias diferentes aí nessa semana final. O Flamengo levou o grupo inteiro para o jogo contra o Atlético Mineiro, né, para o último jogo antes da final. Não usou todos, usou alguns ali por 15, 20 minutos, 25 dos que vão entrar, né, provavelmente de início. E o Palmeiras usou uma estratégia diferente, praticamente poupou a equipe inteira, até ficou em São Paulo, né? Os titulares ficaram em São Paulo, viajaram para o Sul só para acompanhar a delegação. Então, assim, não existe uma regra, né? Não existe, esse aqui é o caminho, esse aqui vai dar certo. Eu acho que vale muito do dia a dia, eu acho que vale muito do treinador. São dois grandes treinadores, tanto o Abel quanto o Felipe. Vale muito do treinador conhecer os seus atletas, né? Vale muito do processo que já vem. O Felipe vem num processo desse, né? O Felipe vem num processo já de fazer um revezamento muito grande, de dar minutagem aos atletas. O Palmeiras já vem num outro momento, e tem dado certo com o Flamengo. O Palmeiras já vem num outro momento, já vem num momento ruim, atual, né, de 5, 6 jogos sem vitória. Quer dizer, o Abel, eu acho que fez certo. Eu acho que os dois fizeram certo, na verdade, né? O Palmeiras vinha num momento diferente, não num momento muito bom, então o Abel deu uma retirada, falou, vamos concentrar só no jogo, não vamos esquecer o Grêmio, que é o último jogo. Vamos concentrar só lá no final da Libertadores, lá para a gente dar uma recuperada. Então, com certeza, essa parte mental foi muito trabalhada, né? Esse descanso físico também acaba ajudando o mental, basicamente. O Palmeiras vinha numa sequência maior, até por essa questão do Flamengo poupar mais, do Flamengo ter um revezamento maior dos atletas. O Palmeiras não vinha fazendo isso. E o Felipe não. O Felipe, eu acho que fez o que já vinha dando certo. Ele fez esse rodízio que já vinha dando certo. A gente viu que em vários jogos ele deu minutagem para jogadores não titulares, digamos assim. E assim, eu acho que cada um conhece o seu elenco, cada um está dentro da sua verdade, né? Não existe uma verdade absoluta. Eu acho que os dois caminharam numa direção certa, né? O Flamengo numa direção que já vinha dando certo, e o Palmeiras, como não vinha dando certo ali num momento recente, ali, vamos fazer um recorde de 5 jogos, né? Ele deu uma mudada para chegar inteiro nessa final. Ô Cassiano, até fiz um levantamento hoje mais cedo, né, antes de vir aqui para o estúdio, e uma coisa que chama a atenção nesse trabalho do Felipe Luiz é que ninguém pode reclamar de falta de oportunidade em 2025. Todos, sem exceção, do 1 ao 11, no time titular e no time reserva, todos jogaram em 2025. Não importa se
entrou só um jogo ou se fez 10 partidas, se atuou mais tempo como titular ou menos tempo, todos foram utilizados. Eu acho que isso mostra também a tônica, né, a direção que o Felipe Luiz vai dando à carreira de ser um bom gestor de grupo. Né? Porque a gente ouve muito, porque o Felipe Luiz é paneleiro, porque ele não mexe na Arrascaeta, porque ele protege o Bruno Henrique, porque ele defende demais o Ayrton Lucas. Mas se ele também não tiver a convicção dele e não souber proteger o elenco, cara, é mais fácil ele pegar, escolher um lá, entregar o colete e o apito, né? E não precisa dar treino. E amanhã é um jogo que qualquer um pode decidir, né, Júnior? E amanhã também é um jogo só. Essa semana a Conmebol voltou a falar sobre 2 jogos e Libertadores da América, e a defesa que é o seguinte: com 2 jogos, normalmente o segundo jogo do time da casa, de 10 finais, 7 ganharam em casa. Então é um jogo só, define amanhã. E amanhã é o jogo pro Felipe olhar pro banco e saber, agora é a tua vez. E ele sabe o que aquele cara vai fazer. Agora é esse aqui. Então, ele talvez não tenha o Pedro amanhã. Muita gente aposta que o Pedro pode jogar, pode entrar no segundo tempo. Aí tem o Wallace Ian, que muita gente apostou que seria o Plata no meio de semana titular. Já que o Plata não joga amanhã, ele foi com o Wallace Ian, na minha cabeça, para olhar alguma coisa ali pensando para amanhã. Então, é um técnico que domina o elenco e amanhã ele sabe, assim como o Abel está 4, 5 anos no Palmeiras, ele vai olhar para o banco e saber, esse aqui eu posso contar. Até se for o terceiro goleiro para isso. Isso é importante para o treinador, né? Sim, eu acho que são 2 excelentes gestores. O Felipe, é isso que o Pimentel falou, né? Deu minutagem para todos. E não vejo ele como paneleiro, nada disso. Pelo contrário, vejo ele como um baita de um gestor. A gente viu também quando ele teve que ter pulso firme naquela ocasião com o Pedro, ele teve, né? Ele botou o atleta, no caso, né, no seu devido lugar. Foi uma situação, principalmente no início do trabalho dele ali, diferente, porque ele vinha de atleta, tinha trabalhado praticamente com quase todo o grupo, né? Então é uma situação diferente, mas que agora ele já está totalmente adaptado, né? E eu vejo ele dando as minutagens corretas, os jogadores que ele preserva mais, né? Como o Bruno Henrique, como o Arrascaeta, que são jogadores já com uma certa idade, tem que ser preservados mesmo, muito provavelmente o Arrascaeta com certeza, né? E o Bruno Henrique 99% de entrar de início amanhã. Então, eu acho que ele está direcionando certo, né? E acaba, por exemplo, o Bruno Henrique mesmo fez esse gol contra o Atlético, né? Acaba esses caras tendo uma partezinha do jogo ali e sendo decisivos, né? Agora veio até na minha cabeça uma outra questão que não está aqui no momento, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar os jogadores também para, de repente, decidir em 20 minutos, em 15 minutos. Amanhã é um jogo com prorrogação, né? A situação que me veio na cabeça foi a questão do Neymar, de Copa do Mundo e tal, que eu penso muito isso. Prorrogação, pênaltis, né? Exato, né? O Neymar, eu acho que pode ser, fazendo um parêntese aí, né? Eu acho que o Neymar, por exemplo, tem muito essa discussão do Neymar na Copa do Mundo. Eu sou totalmente favorável, desde que ele queira, logicamente, né? Porque o Neymar, por exemplo, um jogo de Copa do Mundo, ele pode ser importante ali nos 20 minutos finais, nos 25 minutos finais, né? E decidir, como foi o Bruno Henrique nesse jogo aí que fez o gol da vitória. O gol do empate, que foi um pontinho super importante para o Flamengo. Existe uma discussão, né, o Júnior, sobre a situação envolvendo o Bruno Henrique, porque ele, talvez na hora errada, ele tenha desabafado, né, quando ele disse que ele não gosta de fazer a função que ele vem sendo escalado, que ele acha que rende melhor pelo lado esquerdo, que foi atuando como ponta, né, que ele conseguiu se consagrar, né, se tornar essa máquina de vencer títulos pelo Flamengo. Mas até onde vai o querer do jogador e a observação do técnico, do dia a dia, de conhecer justamente as valências de cada jogador, o momento certo de potencializar as qualidades e de convencer, chegar e falar assim, cara, você está passando por isso na carreira, você está no momento de declínio, vem de uma sequência de lesões, aqui você resolve. Aqui você vai se desgastar mais, talvez não colabore tanto, mas aqui você vai ser letal. Aonde que entra o papel de cada um nessa história? O querer do jogador e a observação do técnico, no final das contas. Então, aí vai novamente para aquele aspecto que nós falamos no início do mental, né? O mental passa por isso também, o convencimento ao atleta. Eu vejo o Felipe Luiz correto nessa situação. Eu vejo hoje o Bruno Henrique muito mais como um 9 do que como um extremo.
Pela idade dele já, pelo suporte dele, que ele não tem mais aquela coisa de... E eu acho que é muito melhor para ele também. Ele vai ter uma obrigação menor de marcação, né? Ele jogando pelo lado, ele tem uma obrigação maior de recomposição, de transição defensiva. Então eu vejo o Bruno Henrique hoje muito mais como 9. Eu acho que ele está se adaptando bem. O Bruno a gente sabe que é um cara, assim, que dá algumas declarações, assim, né? Mas é um cara que pareceu exatamente isso que você falou, né? Um momento de desabafo, né? Mas o Felipe deve ter ido no ouvido dele, deve ter conversado, né? Foram atletas juntos também, né? E assim, já de um tempo para cá, o Bruno foi um cara que fez cirurgias também, né? Se eu não me engano, fez 2 cirurgias importantes, né? Eu acho que, assim, ele foi muito extremo no Flamengo, né? Por muito tempo. Mas também jogou nessa função. O próprio ano de 2019, que foi um ano fantástico, né? Ele não jogava de extremo. Ele jogava. O Jorge Jesus fazia os 2 enfiados, o Gabigol e o Bruno Henrique. Ele não jogava de extremo. Quem jogava mais aberto era o Arrascaeta naquela época, naquela ocasião. Isso. Jogava o Arrascaeta do lado esquerdo e o Everton Ribeiro do lado direito, com o Arão e o Gerson por trás. Então, assim, os melhores momentos dele sempre foram muito soltos. Né? Que o Bruno é um cara que cabeceia muito bem, conclui bem, tem uma profundidade, um ataque à profundidade muito bom. Absurdo. Né? Absurdo. Então, a partir do momento que ele vier por fora, ele vai ter que fazer uma recomposição, uma transição defensiva muito maior e, logicamente, que vai possibilitar muito menos ele a chegar. E hoje ele já é um cara, acho que tem o quê? 33 anos, né? Se eu não me engano, 34. Quer dizer, já é um cara que tem uma dificuldade maior, normal, né? Então, eu acho que o Felipe tá correto. Mas isso acontece às vezes, né? Às vezes o jogador jogou a vida inteira ali numa função e tal, mas ele precisa ser convencido pelo treinador da sua nova importância, né? Que é uma importância muito grande. Eu acho que também tinha a questão de ele... o Pedro ainda não tinha tido a lesão, né? Quando ele deu aquela declaração. Ele estava se sentindo um pouquinho reserva do Pedro ali, ele tentou buscar ali, ele achava que de repente por fora ele poderia ser titular, principalmente porque o Cebolinha na época estava afastado, né? Por lesão. Então, é lógico que o jogador pensa nisso também, né? Ele quer ser titular, todo jogador quer ser titular. Então, ele estava vendo que o Pedro estava numa fase boa ali, que ele só entrava quando o Pedro não estava, né? Mas aí agora teve essa lesão do Pedro e tal, e ele se firmou ali. Eu acho que ele é muito perigoso ali naquela função. Eu vejo o Bruno hoje muito mais como um 9 do que como um 11, vamos dizer assim. Cassiano, quem é que tem mais banco aí? Pensando numa mudança tática, numa eventual decisão na prorrogação ou por pênalti, porque esse jogo lá em Lima, ele é um jogo diferente, né? 18 horas lá, mas são 4 da tarde aqui no Rio, né? Aqui no Brasil são 2 horas de diferença. A previsão do tempo pro horário do jogo é de um calor absurdo, nível verão carioca. E o Felipe Luiz, né, sobretudo no segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele, dentro do que foi permitido, maratona de jogos, interseção de competições, lesões, né? Trabalho do departamento médico, ele foi rodando. Teve jogador que correspondeu, agora teve jogador que não soube aproveitar bem. Quem que tem o melhor banco e como que o banco muda esse jogo aí? Eu acho que os dois têm um nível muito grande, né? Mas eu vejo 2 situações diferentes, não sei se o Júnior concorda. Eu acho que o Abel, por mais que o Felipe já esteja também há algum tempo no Flamengo, eu acho que o Abel conhece mais o elenco. E o Flamengo, para mim, tem um banco um pouco melhor e um pouco mais aprimorado do que o do Palmeiras. Mas como é que funciona para vocês, treinadores, a semana da decisão, até para isso? Porque muita gente fala o seguinte, o Abel, em 2021, ele lembrou depois do jogo como ele ganhou aquela final. Naquele lance do Veiga. O gol do Veiga, acho que é uma bola longa do zagueiro, o capitão, que dá no Veiga, Gomes, né? Do Gomes para fazer o gol. E ele disse o seguinte, eu vi muito vídeo ali, e aí passei para os caras, eles pegaram rápido. Porque no nosso calendário não tem como você trabalhar 15 dias para um jogo. Você vai trabalhar 2, 3 dias, um dia talvez no campo. Como é que funciona a semana de uma comissão técnica que vai ter que trabalhar muito mais o entendimento para explicar para o jogador isso aí em um treino e ver se o cara pegou 2, 3 situações de jogo? Sim, eles já se conhecem muito, o Abel e o elenco, né? Então fica fácil, essa comunicação fica fácil. Com certeza esse momento de fim de competição, os jogadores já desgastados e tal, o bate-papo é muito importante, o vídeo é muito importante e ele vai passar, com certeza. As 2 equipes se conhecem bastante também, Palmeiras e Flamengo já fizeram vários jogos, né? Vários jogos decisivos.
E eu acho que tende até a ser um jogo bem truncado, né? Um jogo ali de muito estudo, principalmente no início, né? Eu acho difícil de um time surpreender o outro, eles já se conhecem bem. Por exemplo, o último jogo aqui, Palmeiras e Flamengo no Maracanã, o Abel veio de uma maneira até surpreendente para mim. Ele veio sufocando, ele veio marcando na frente e deu certo. O Palmeiras teve até um pênalti não marcado, né? O Palmeiras começou bem, deu certo entre aspas, né? O Palmeiras começou bem, não teve aquele pênalti marcado e o Flamengo ali com 10 minutos, praticamente na primeira vez que foi ao ataque, fez aquele gol que o Pedro fez o pivô, né? E deu pro Arrascaeta, quer dizer, com certeza ele não vai ter o Pedro, provavelmente, né? Se tiver no banco só, quer dizer, já não tem aquela característica, né? Ele pressionou bastante. O que o Flamengo fez? O Felipe Luiz também, um estudioso, sabia dessa pressão que o Palmeiras já vinha exercendo essa pressão em vários jogos, ainda estava ali na fase vitoriosa do Palmeiras, ele vinha de algumas vitórias seguidas. E o Felipe Luiz usou com o Rossi, que faz muito bem também essa bola longa, mas não a bola longa de qualquer jeito, né? A bola longa direcionada ali. O Pedro era um cara que sabia fazer o pivô, né? E também aquele gol ali funcionou claramente a questão tática, né? Foi uma coisa determinante, uma coisa treinada com certeza, né? Quer dizer, foi uma fuga da pressão alta do Palmeiras. O Felipe Luiz usou a fuga da bola longa, né? Já que ele tem a característica. O treinador bom, ele tem que fazer isso, né? Ele tem que aproveitar as características dos atletas. Muita gente hoje em dia fala do modelo de jogo e tal. Assim, eu acho que toda equipe tem que ter um modelo de jogo. O modelo de jogo, ele só é aprofundado com a sequência do trabalho, mas eu acho que tem que ter as exceções, né? E isso é um tipo de exceção. Você tem que se adequar ao adversário também. E o Flamengo ali do Felipe Luiz se adequou ao adversário. O Palmeiras vinha em vários jogos fazendo essa pressão alta. E o Flamengo, com 10 minutos, o Palmeiras pressionando. Na primeira esticada do Flamengo, acabou saindo o gol de uma forma que certamente foi treinada ali pelo Felipe Luiz. E para você, como é que é? Você trabalhou com o Luxemburgo, que é um cara muito explosivo na beira do campo, mesmo sendo muito estudioso, né? Seu pai também é a mesma coisa, mas você na beira do campo é mais contido, mais tranquilo na orientação. Mas como é que é pro treinador? Isso eu vi, eu vi recentemente, inclusive, no vestiário, antes de subir, o treinador apontar para os zagueiros dele, ó, eles vão fazer esse movimento aqui, e se a gente der mole aqui, vai sair o gol aqui. Entendeu? Entendi. Entendeu. Quando começou o jogo, primeiro lance, saiu o gol. Porra, o cara queria matar o time. Sim, como é que é isso para vocês? Porque é o que eu disse, quem tem que ter o entendimento é a comissão técnica, para passar para o jogador e o cara não deixar aquilo acontecer. Exatamente. Aí você entendeu, visualizou, mostra pro time, no primeiro lance você vai lá e leva o gol. Sim. Dá vontade de esganar os zagueiros. E pior que o cara fala, entendeu? O treinador fala, entendeu mesmo? Entendi. Aí, porra, quando eu vi, eu falei, meu Deus, o cara acabou de falar isso do vestiário. Isso acontece bastante. Mas assim, é o que a gente está falando da sequência de trabalho. Né? Se você vê um atleta que já falhou uma vez, duas, com certeza tu não vai usar mais esse atleta. Né? Mas eu trabalhando, né? E a maioria dos treinadores, logicamente, o ideal é você primeiro mostrar no campo, na semana do jogo, né, as qualidades do adversário e os defeitos do adversário. Né? Depois você mostrar no vídeo, né, e mostrar também momentos antes do jogo ali na preleção. Né? Então esse é o ideal, mas logicamente que o atleta é um ser humano, além de ter a qualidade do adversário também. Né? O atleta, às vezes o jogador vem sabendo da situação toda, e pela qualidade do adversário acaba acontecendo, né? Por exemplo, esse lance que eu citei, né, do primeiro gol do Flamengo contra o Palmeiras no jogo do Maracanã, no último jogo. Todo mundo sabe que o Pedro sabe fazer um pivô e tal, mas aí se você vê aquele lance, né? Lembra daquele gol, né? Lembro. O Pedro sai um pouquinho na bola do Rossi, né? Quem vem com ele é o... Não é o Gomes, é o outro zagueiro. Piquerez? Sem ser o Murilo. Não, o outro. Fux. O Fux, Vem o Fux com ele, né? Só que ele domina... E o Fux chega um pouquinho atrasado, né? E o Arrascaeta, muita gente culpou só o Fux. Mas o Arrascaeta sai daqui, o Gomes está aqui, olhando a bola só. O Gomes, que é um zagueiro experiente, é um zagueiro... Se o Gomes está atento também, ele dá 2 passinhos para trás e o Arrascaeta não penetra aqui. Então, muita gente ali naquele gol culpou só o Fux. Mas, na minha opinião, até o Gomes errou muito mais do que o Fux. O Gomes deu espaço para o Arrascaeta, que não é um cara tão veloz, né? Tipo um Bruno Henrique. Né? Então, foi muita falta de atenção ali do Gomes também, que é um cara experiente, que é um cara que já vivenciou 500 vezes esse tipo de lance. Mas futebol, amigo, é um segundo. Né? Se você, piscar, o cara já... Então, por isso que você tem que estar focado o tempo inteiro. De repente, até num lance daquele ali, o que aconteceu? Como eu falei, os 10 minutos iniciais, o Palmeiras pressionou.
Talvez se tivesse ao contrário, se tivesse o Gomes participando muito mais defensivamente, né, o Gomes estaria mais atento. De repente, o Palmeiras parecia que ia fazer o gol, né? De repente ele estava até um pouquinho relaxado. O lance do pênalti, que poucos minutos antes ali reclamado, foi em cima do Gomes. Quer dizer, ele, de repente, o emocional dele, que a gente falou lá no início, né? Tava um pouquinho abalado, ele não estava tão focado ali no jogo, né? Que ele estava reclamando muito do pênalti, que o juiz não marcou em cima dele. Então, se a gente parar para pensar, o emocional conta nessa hora também. Então, de repente, uma piscada do Gomes, que é um zagueiro capitão, é um zagueiro de seleção, acostumado a partidas importantes, né? O Gomes deu uma piscadinha e acabou saindo o gol ali numa falha dele. Deixa eu pegar o fim dessa tua resposta, porque você falou em capitão, jogador de seleção e acostumado a grandes jogos. Não tem como a gente não encerrar esse primeiro bloco aqui falando de Flamengo na decisão da Libertadores sem falar do Arrascaeta. Ele foi teu jogador no Cruzeiro em 2018, antes da transferência para o Flamengo. E no Cruzeiro, ele jogou muita bola. Muita bola. Bicampeão da Copa do Brasil, né, naquela comissão técnica que era comandada pelo Mano Menezes. Como é que você vê essa evolução, né, do Arrascaeta, essa metamorfose que ele passou aqui no futebol brasileiro? Que ele chegou muito jovem, a passagem no Cruzeiro foi importante para a maturação, e aí você vai ter oportunidade de dizer para a gente se é verdade ou mentira. De que o Arrascaeta, na época do Cruzeiro, ele não gostava de treinar, não tinha... meio que dava uma roubada no treino, mas também quando chegava durante os 90 minutos que ele entregava o que tinha que ser entregue. Mas que muitas vezes o Mano dava uma apertada nele para ele entregar mais. Como é que você vê essa mudança, né? Essa evolução do Arrascaeta, esse período de maturação, e se é verdade mesmo isso, que ele gostava de correr na sombra? Não, o Arrascaeta eu acompanhei bastante. Ele já me chamou a atenção em 2015. Em 2015 eu era treinador do Tombense, foi o ano que ele chegou no Cruzeiro. E acho que ele chegou, não sei se ele chegou 15 ou 14, mas eu acho que 14 até. Depois você vê aí. Mas ele era muito jovem no Cruzeiro ainda. Eu me lembro que o Cruzeiro tinha... Não, 14 não, ele não foi campeão brasileiro. O Cruzeiro foi bi 13, 14, eu acho que ele não estava. Ele chega no primeiro semestre de 2015. 15, então. Foi o ano que eu estava no Tombense, aí que joguei contra ele, isso aí. Então ele chegou como uma promessa, né, muito grande na época, mas era um jogador vindo de time pequeno do Uruguai. Ele jogou no Defensor, se eu não me engano. Nem jogou em Peñarol, nem em Nacional. Então era uma promessa muito grande, mas que estava ainda num processo de titular, reserva. E o Cruzeiro era uma equipe bicampeã brasileira, 13, 14, né, se reformulando. Estava saindo aquele pessoal, Júlio Batista, Dagoberto e tal, estava saindo. E eu me lembro que eu estava no Tombense, o último jogo meu da primeira fase foi Tombense Cruzeiro no Mineirão. Eu precisava ganhar do Cruzeiro, o Cruzeiro estava invicto há 3 anos no Mineirão, eu precisava ganhar do Cruzeiro no Mineirão para classificar para a semifinal. O Tombense nunca tinha ido a uma semifinal de Mineiro, na época. E aí ninguém dava como oportunidade, né? Chance, possibilidade da gente classificar. E nós ganhamos do Cruzeiro 2-1 no Mineirão e classificamos. E o Arrascaeta, eu me lembro que já tinha uma preocupação muito grande com ele nessa época. Ele sai no intervalo até. Ele estava muito ainda oscilando, né? Mas já mostrava... Eu trabalhei naquele Campeonato Mineiro, teve alguns jogos que ele foi destaque absoluto, que mostrou uma qualidade muito grande, mas era um jogador jovem, um jogador se adaptando ainda ao Cruzeiro. Isso foi 15. Depois eu saí de Minas, não acompanhei tanto. Mas via de longe, lógico. E aí voltei em 18. Voltei em 18 para o Cruzeiro como auxiliar fixo da casa. E o Cruzeiro tinha sido campeão da Copa do Brasil em 17, com 1 ano já. E em 17, ele não foi titular o tempo inteiro. O que o Mano tinha na cabeça? O Mano alternava muito, o Mano jogava num 4-2-3-1. O Mano alternava muito ele com o Thiago, né? O Thiago do Fluminense. Thiago né? Neves. Thiago Neves. É isso. Então o Thiago praticamente era o titular, o Arrascaeta era uma segunda opção e entrava durante o jogo, porque o Mano jogava num 4-2-3-1. Então o Mano não confiava nele por fora, né? Nessa recomposição, nessa transição defensiva, porque ele sempre foi um cara muito mais ofensivo. Então o Mano ou botava ele por fora contra os times menores, contra os times pequenos, né? Quando precisava de mais qualidade, ou então segurava ele para o segundo tempo ali, ou então quando o Thiago tinha algum problema, o titular era o Thiago, né? Mas quando o Thiago tinha algum problema, ele jogava por dentro de 10.
E foi assim na Copa do Brasil, em 2017. Tanto que o Raniel, que era o titular como 9, nas finais da Copa do Brasil de 17, se você vê, ele não joga, ele machuca. Isso. E aí o Mano bota o Thiago e o Arrascaeta enfiados, fazendo um falso 9. Eles alternando ali de 9 e 10 e o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil dessa forma. Só que ele foi muito bem ali nas finais. Quando chegou em 18, o Mano tinha muita dificuldade. O Mano tinha um certo temor em botar ele aberto, quando a gente começou a preparação. E aí eu me lembro que teve uma convocação logo no início ali, fevereiro e tal, de 2018, que a gente estava vendo o jogo na sala, uma convocação, e ele foi convocado e ele jogou por fora, na seleção. Porque a seleção tinha Cavani e Luis Soares. Né? Então a seleção jogava com 2 linhas de 4, então só sobrava para ele aqui, porque não tinha essa função do 10 na seleção do Uruguai. E ele jogou bem, recompondo e tal. E a gente vendo aquilo ali, né? E aí quando ele voltou da convocatória, o Mano chamou ele, mostrou o vídeo todo para ele. Ele sentou lá na sala da comissão e tal. Você faz na seleção, você tem que fazer aqui também. E aí começou a dar mais oportunidade a ele pegar no pé dele, para ele fazer essa transição defensiva, essa transição defensiva e tal, para poder jogar Thiago e ele. Porque senão ele era reserva do Thiago nessa época, entendeu? E aí, durante o ano de 18, ele foi se adaptando e foi muito bem. Ele fez um ano de 18 fantástico. E aí virou peça-chave, virou titular absoluto. Até 17 ele não era titular absoluto. Então, 18 é que ele se firmou como titular absoluto e fez uma Copa do Brasil fantástica que nós ganhamos, né? Ele fez o gol na final contra o Corinthians, perdão, lá no campo do Corinthians. 2-1, gol dele. E teve um ano fantástico. Mas sempre foi um cara muito talentoso, um cara diferente. Assim, nunca foi preguiçoso, é um cara fantástico, sempre foi um cara muito humilde, um cara trabalhador, mas da forma dele, aquela coisa do cara muito habilidoso, né? Do cara que ele tem característica realmente ali de 10, né? Do meio ofensivo e tal. Então, logicamente, que tinha alguma dificuldade na questão física e tal, mas nunca foi de se esconder, nunca foi de morcegar em treino, não. Ele sempre... só que com uma característica diferente, né? Você não pode exigir do Arrascaeta o que se exigia, por exemplo, na época do volante, que era o Henrique, que era um cara que marcava pra caramba, né? Isso. Então, quer dizer, ele tinha as características dele de muita qualidade, né? Mas sempre foi bom de treino, assim, não era um cara com tanta intensidade de treinamento, mas era um cara que nunca se negou a nada, né? Sempre procurou trabalhar, e sempre foi um cara fantástico, um cara Você dá uma informação agora interessante, porque isso aconteceu em alguns jogos do Brasileiro, o posicionamento e a forma como ele vinha atacando a área, justamente nessa função de falso 9. Você acha que o futuro dele, pelo que ele apresenta tecnicamente, até pelo biotipo físico, pelo porte físico, retrospecto de lesões que ele tem, no futuro você o vê como falso 9, ou, de repente, jogando mais recuado, como 8, arrumando o time, coordenando, criando... levando o time à frente, jogando mais atrás? Não, como 8 eu não vejo muito ele, não. Mas, assim, um falso 9 depende também... O falso 9 depende muito dos extremos, né? E do 10 ali, no caso. Por exemplo, quando eu dei esse exemplo dele no Cruzeiro, era ele e o Thiago. Então, tinha um revezamento muito bacana entre os dois. Os dois se entendiam muito bem, ele e o Thiago Neves. O Thiago também é um meia que penetra pra caramba na área. Era, né? Já parou, já abandonou a carreira. Então, quando ele vinha, o Thiago penetrava. Quando o Thiago vinha, ele penetrava. Então, eles confundiam muito a defesa adversária com esse posicionamento, com essa movimentação. Como 8, eu não vejo muito ele. Como falso 9, pode ser. Mas, assim, eu vejo mais ele como um segundo atacante, como ele vem jogando mesmo ali. De um 10, chegando... Ele e Bruno Henrique, eu acho que é uma dupla que casa muito. Eles se alternam também. O Bruno tem profundidade, né? Quando ele entra, o Bruno também é um cara que tem um bom trato com a bola também, que não vai atrapalhar se vier buscar um pouquinho o jogo, né? O Bruno não tem a qualidade de dar o passe como ele, né? Mas o Bruno pode fazer esse vai e vem com ele perfeitamente, né? Ele pode ser um falso 9, por exemplo, se ele tiver extremos que façam diagonal pra caramba, aí sim, né? Num losango quase ali, como ele já jogou algumas vezes, né? Com 3, ele como um falso 9, e aí você tem 2 extremos que fazem diagonal pra caramba, aí pode ser. Ô, Júnior, quem é o melhor 10 do Brasil hoje e por que sumiram os camisas 10, os brasileiros, na sua opinião? Eu gosto muito do Alan Patrick, mas não tá numa fase boa também, né? Mas é um cara que já teve uma fase boa, né? Eu gosto muito dele. O Matheus do Cruzeiro, o Matheus Pereira, vem se destacando, mas assim, eu acho que para nível de seleção ainda precisa mostrar mais, ainda precisa amadurecer mais, é um jovem, talvez aí no ciclo pós-Copa do Mundo, eu acho que possa ser o Matheus Pereira, né?
Eu acho que são os dois que se destacam mais. O Alan um pouquinho na frente. Pouco, né? O Alan um pouquinho na frente pelo histórico dele, né? Mas já está com alguma deficiência física também. E o Matheus Pereira, eu acho que pode ser o próximo camisa 10 aí, depois do ciclo de Copa do Mundo. Eu fiquei preocupado ontem vendo o jogo do Fluminense, vendo a comoção. Claro que o Ganso é um ídolo, né? Pelo que ele fez em 2023, mas eu fiquei preocupado vendo a comoção pela volta do Ganso, que não joga aí há 2, 3 meses, a torcida pedindo o nome dele, e ele entrando em campo. Como tem que ser como um ídolo. Sim. Mas quando você olha e vê que o Ganso é aquele 10 tradicional do futebol brasileiro, que é um cara que está caminhando já para parar. E aí a gente vê a dificuldade que nós temos hoje de encontrar um 10 aqui no futebol brasileiro. Aí você tem o Arrascaeta, que é uruguaio, você vai buscar um outro jogador. Hoje em dia parece que o Brasil parou de fabricar o 10. Sim, sim. Isso aí é uma discussão. O Ganso, dentro do que o Pimentel falou, o Ganso eu já vejo até como um 8, voltando de repente. Mais. O Ganso, sim, é um cara de armação, é um cara de... Se ele botar na cabeça que ele tem que ajudar um pouquinho mais, eu acho que ele é mais um 8 até, nesse fim de carreira dele. O Ganso, o passe dele é muito bom, né? Muita qualidade, muita visão de jogo. Assim... Ele ontem, sem querer te cortar, eu acho que no 6º gol do Fluminense, no Sim. 5º, não sei, ele já estava em campo. Ele, com pouco tempo em campo, ele deu 6 toques na bola até o gol sair. Sim. Então mostra a qualidade dele, né? É um jogador de muita qualidade, né? Assim, essa questão de fabricar poucos 10... por exemplo, o Estevão é um cara que pode ser 10, né? Joga muito por fora, mas é um cara que pode ser 10. E os 10 estão indo para os lados do campo, né? Isso é uma coisa que não é legal. Marcar né? lateral. Sem querer te cortar de novo. O Estevão foi tema de uma discussão no Palmeiras, não sei se você viu, o Palmeiras proibiu de pegar jogador do perfil do Estevão e colocar na ponta, por exemplo. Isso, então, acho que parte disso também, né? Tem alguém olhando. Sim, com certeza. Você vê, mas às vezes esses caras também, quer dizer, o 10 é importante, né? Mas às vezes esses caras que saem de fora para dentro, se tiver uma qualidade de armação, né? Se eles tiverem a dinâmica como o Estevão tem, né? Eles acabam virando armadores também, de certa forma. Por exemplo, o Brasil, a seleção brasileira, como está jogando agora, né? Acabou que o Rafinha machucou, né? Se botou o Estevão ali. E o reserva hoje do Estevão é o Luiz Henrique, né? Que é uma característica totalmente diferente. O Estevão é um cara que você usa ele por fora, mas você tem a armação dele também. Ele, quando vem para dentro, ele arma. O Luiz Henrique já não tem essa característica. O Luiz Henrique é profundidade o tempo inteiro, né? Então, você tem tipos diferentes de opção, né? E o Estevão, eu acho que como 10, seria fantástico, até num ciclo pós-Copa do Mundo também, né? Se insistir nisso, né? Se dá prioridade a isso, eu acho que pode ser o 10 da seleção brasileira também. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E eu acho que ele de 10, ele solto, ele alternando, ele tá muito bem, né? Por fora, né? Mas eu acho que pós-Copa do Mundo, agora tá muito em cima, né? Mas pós-Copa do Mundo, eu acho que tem que se investir nele como 10 ali. E eu vejo isso, eu vejo a pouca formação hoje dos 10, porque o cara que é 10, o pessoal tá botando pro lado, né? E eu acho que isso é um erro, com certeza. O Vinícius já sabe que você vai ter trabalho para fatiar esse programa, né? Porque isso aqui vai ser vai ser um festival de corte, né? Porque conteúdo não falta. Hoje é um curso. O Vini, temos que abordar com o Júnior Lopes Fluminense. Temos que falar com ele sobre Vasco. Ele não pode vir aqui não falar de Vasco. E vamos falar de seleção brasileira. Escolhe um tema aí, cruza na medida para ele. Beleza. Eu gosto de coisa tranquila. Eu vou falar do Vasco agora. A coisa que não tá no Vasco é tranquilo. O Vasco veio de uma série de vitórias e do nada, vamos dizer assim, do nada, parou de vencer. Aí vem, né, aquela parte interna, vem aquela conjecturação dizendo que o clima não está bom, está tendo muito treino. Eu quero saber de você. Tem muito medalhão lá, tem muita gente medalhão lá, a gente já sabe. Tem a galera nova que também acha que é medalhão, tem a galera nova que tá ali querendo achar o seu espaço, tem gente antiga que não é nada, tá jogando nada. Eu quero saber de você, professor, nesse caso, o que a gente faz, o que o Diniz pode fazer, o que você falaria. Porra, Lopes, como é que faz aqui? Professor, como é que faz nesse caso, professor? É muito complexo, realmente, não é um negócio fácil, não é uma receita de bolo. Nesse caso, como é que a gente cuida de um elenco assim tão multi, né? De tantas pessoas diferentes, como é que a gente bota na cabeça que tem que treinar, que não tem? A torcida comprou o barulho. A torcida tá do lado do técnico. Como é que faz, professor? Então,
Em primeiro lugar, o Diniz é psicólogo, né? Eu acho que ele é mais capacitado do que eu para responder. Mas, assim, o que eu vejo de fora... Isso me assusta, o Diniz psicólogo me assusta. O que eu vejo de fora, cara, é sempre difícil você comentar um assunto tão delicado de fora. Mas, assim, o Vasco vinha num momento fantástico, né? Com 4 vitórias seguidas. Se eu não me engano, até ali a primeira derrota, nos últimos 12 jogos, só tinha perdido uma para o Palmeiras, né? Então foi realmente surpreendente essa sequência de 5 derrotas aí do Vasco, né? Parece que degringolou de uma hora para outra. Então podem ser muitos aspectos. Tem um aspecto que pouca gente está falando, né? Que eu acho que pode ser. Assim, o Vasco chegou num momento ali que acabou que a Copa do Brasil seria o mais importante do ano, né? Então, de repente, os jogadores podem ter dado uma relaxada também. E essa relaxada, às vezes, ela não é intencional. Ela acontece no dia a dia, né? Então, quer dizer, a competição do Vasco, acho que é 11 de dezembro, né? O primeiro jogo da Copa do Brasil. Isso. É a partir de 11 de dezembro. Só que, agora com essas 5 derrotas, o Vasco precisa ganhar um jogo dos 3 para livrar do rebaixamento. Coisa que há 6 jogos atrás não se pensava, né? Parecia que uma coisa natural, que os 45 pontos viriam com facilidade, mas acabou acontecendo que agora ligou o alerta, né? Tem esse jogo hoje fundamental contra o Inter, tem que vencer hoje contra o Inter para não se complicar aí para as 2 rodadas finais, né? Eu acho que hoje é um jogo decisivo para o Vasco. Mas, assim, eu vejo dessa forma, essa questão que você falou do Diniz, de muito trabalho, pouco trabalho, dos atletas ficarem chateados. Não sei, é difícil falar não estando lá, né? Não acredito que os jogadores... É porque quando a gente perde muito também tem que se achar motivos, né? E, assim, não acredito que os jogadores estejam pensando nisso, ainda mais no fim de ano, ainda mais com uma semifinal de Copa do Brasil aí. Mas eu acho que foi muito legal até essa posição da torcida de bancar o Diniz, de dar força para o Diniz. O próprio Felipe e Pedrinho, né? Eles passam uma imagem de estarem sempre agregados ao trabalho, de estarem sempre dando suporte para o trabalho. Porque mal ou bem também tem aquela coisa, né? O jogador, quando sente que o técnico não tem muito apoio da direção, é diferente, né? E quando ele vê que tem o apoio da direção e até da própria torcida, ele vai falar, opa, tá sobrando aqui, na linguagem popular, né? É o nosso que está na reta, é o dos jogadores que está na reta. Então, eu acho que, de certa forma, foi uma boa, né? Mas a gente não está lá no dia a dia para ver, né? Para sentir. Pode ser bom e pode ser ruim, a questão emocional também, né? Hoje um jogo em São Januário, quer dizer, a torcida prometeu apoiar e eu acho que está certíssima, né? Tem que apoiar os 90 minutos, se tiver que cobrar, cobra depois dos 90 minutos. Né? E o Diniz é inteligente também, é competente, né? E vai saber trabalhar esse lado emocional também, né? O que não pode acontecer só é esse lado emocional vir de uma forma negativa, né? Através do nervosismo, né? Vai enfrentar um adversário direto hoje ali na briga, né? Para fazer os 45 pontos. Então tem que ter tranquilidade, tem que ter, logicamente, muita determinação, né? Muito vigor, muita raça aí, popularmente falando. Mas tem que ter o equilíbrio emocional também e tem que ter tranquilidade para vencer esse jogo hoje. Vai ser um jogo estranho, Cassiano. O jogo que a gente transmite lá na Rádio Manchete, né? Nessa um treinador que conhece o Vasco, né? O Sim, tem essa coisa bem do Ramon também ter saído meio brigado ali, né? Ainda tem esse atrativo a mais. Né? Um diz que foi demitido, outro diz que demitiu, e ele conhece o elenco gosta dele, então é um jogo... Ano passado, no Corinthians e Vasco, o Corinthians ganhou 3-0 do Vasco, lembra? Lá no Corinthians, foi até a queda do Rafael Paiva, eu lembro. É um jogo, eu tô olhando aqui a tabela, vai ter que estar muita coisa errada pro Vasco ser rebaixado esse ano, mas não dá pra brincar com isso. Tem que ganhar e ficar tranquilo e pensar só em Copa do Brasil. E o problema do Vasco é que cada ano que vai passando, a gente vai perdendo um ano, dizendo assim, não, esse ano aqui é o ano do Vasco consolidar, pra voltar ano que vem pra Libertadores da América, pra colocar um dinheiro no caixa, pra organizar, pra voltar a brigar por Libertadores, e só que vai se perdendo mais um ano, e aí tem a Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco chegou a ficar em 7º e na frente do Fluminense, na frente que hoje do Fluminense. E aí pro azar do Vasco, ou pra sorte do Vasco, é só dia 11. Porque quando sai o sorteio, o que todo mundo fala? É o momento do Vasco. Sim. Aí hoje é o momento do Fluminense. Ainda faltam aí mais uns 13, 14 dias. Então, que bom pro Vasco que ainda falta um pouco. Ruim pro Fluminense agora. Mas é muito arriscado você jogar tudo, porque lá no Corinthians,
O Dorival também assumiu agora o mesmo papel. Esperem a Copa do Brasil e me cobrem lá. Sim. E o Vasco Corinthians chegou nos 45. chegou nos 45, já não cai mais. Mas aí o Corinthians tem um Cruzeiro. Sim. O Vasco tem um Fluminense. Então é muito risco. Mas chega uma hora que você tem que calcular. É como o Flamengo e Palmeiras. Se o Flamengo perder amanhã, claro que vai ter reclamação, vão ficar tristes, mas tem o brasileiro. Se o Palmeiras perder amanhã, acabou o ano. Sim. Então acho que pro Palmeiras é um problema muito, muito, muito grande. Então chega uma hora que você tem que arriscar em alguma coisa, mas nunca tá tranquilo, né? Nunca tá calmo. Sim, só fazendo um parênteses também, por exemplo, ontem teve a sinalização da renovação do Abel, né? Sim. Eu acho que isso foi uma coisa importantíssima É. até para esse jogo da Libertadores, que é isso que eu Uhum. tô te falando. O jogador, ele sente, lógico. A partir do momento que ele vê, opa, o chefe vai ficar ano que vem. A ideia já é diferente, a corrida já é diferente. Eu vou falar pra vocês, o que eu mais tô gostando nessa final é a Leila Pereira, que ela virou blogueira agora. Então tem um blogzinho da Leila, é legal, é fantástico. Vai ter a Leila abraçando todo mundo, abraçando o Abel, ela é um personagem. Não, então, a gente falou do Diniz, né? E do apoio do Pedrinho ao Diniz. Eu acho que cada vez mais... Se você pegar os grandes trabalhos, né, dos treinadores de 4, 5 anos, sempre tem um diretor por trás forte. Sim. Vamos lá atrás, com Palmeiras de Vanderlei, era o Mustafa Contursi. Uhum. O Tele era o Juvenal Juvencio. O Lopes era o Eurico. O Filipão era o Fábio Koff. Então vai ter... E hoje o Abel é a Leila. E ela então, deu uma entrevista forte, né? Esses suportes são fundamentais. Ela deu uma né? entrevista... Ela já várias vezes, quando o Abel teve a meia boca, ela veio, não, é o Abel e pronto. Sim. E tal. Que é diferente, né? Ela deu uma entrevista forte, mas boa, e acho que boa pra ele também. Ela fala que eles reconhecem que a derrota não é culpa de arbitragem, é culpa Sim. deles, responsabilidade deles, mas confia no diretor e é meu diretor, confia no técnico que vai ser meu técnico, aí avisa que renovou, é um bônus pro treinador. Se tem alguém ali pensando em o cara vai embora, desiste, que não vai não. Desiste, a mentalidade do jogador já se transforma. Né? Ele falou de a Leila na época do Eurico. Quando alguém senta aqui e fala esse nome, a gente não tem como não entrar no assunto. Eurico. Pô, acho que não tem... a gente a gente acompanhou há pouco tempo o documentário do Eurico, né? E falando da história dele, mostra como era a relação do Lopes com o Eurico. Primeiro até um pouquinho conturbada em alguns momentos, mas depois uma amizade eterna, gigantesca. E o Eurico é um cara que eu, particularmente, adoro, gosto muito do Eurico, a gente conviveu junto e a gente admirou muito a história que ele teve no futebol do Vasco e é um nome para sempre, acho que não só no futebol, no Vasco, mas no futebol, né? Sim, o Eurico era esse tipo de dirigente, né? Que apoiava treinador, não só o Lopes, né? O meu pai, mas vários treinadores ali, ele sempre apoiava. Ele falava muito o seguinte, eu venho ver treino. Então, se o treinador tá trabalhando, uma hora vai dar certo. Se eu não tô gostando do trabalho, é diferente. Mas eu venho, o treinador se dedica e tal. E ele foi um cara... Uma coisa, lógico, que eu posso falar por ser filho, né? Uma coisa que pouca gente sabe, que volta e meia eu falo também. Eu me lembro naquela fase do Vasco, de 97 a 2000... o Lopes chega no Vasco em 96, o time estava para ser rebaixado, livra do rebaixamento, ali faltavam 6 jogos, tem que ganhar 3, aí ganha os 3 jogos. Com Edmundo, com Juninho, Ramon, né? Sim, mas assim... Foi a base, né, para 97. E as pessoas, é igual quando a gente vê times antigos, né, não só de Vasco, Flamengo, por exemplo, o time de 87 do Flamengo é um time que eu sempre dou exemplo também, até porque... Meu pai foi o treinador da Copa União, quando o Flamengo foi campeão, ele foi o treinador do primeiro jogo ali, que perdeu pro São Paulo. Enfim, mas 96, vamos voltar. O Juninho não era o Juninho que se transformou depois. Era um jovem de 22 anos. As pessoas falam assim, o Juninho. Mas não é o Juninho que foi aos 26. Eu vi o álbum... Era um jovem de 22 anos. Anteontem eu vi o álbum do Campeonato Carioca de 96, cara. Aí eu vi Odivan, por exemplo, no Americano ainda. Você viu os caras... o elenco de 96 era Ale, Toninho... João Carlos, quer dizer, vários atletas que saíram no fim do ano, né? Então, o que você falou, com Juninho, Edmundo e Ramon. Só que o Juninho não era o Juninho, o Ramon era um jovem também, que depois se transformou. O próprio Edmundo não estava na melhor fase, o Edmundo foi 97, primeiro semestre, também o Edmundo ainda não estava bem, ele foi crescer no segundo semestre. Ele sai do Flamengo, vai pro Corinthians e volta pro Vasco. Isso. Ali em 96 ele tá meio se voltando a ser o que era, né? E com alguns problemas, tanto que no início do ano de 97, tem aquele vídeo hilário dele na praia e tal, ele tinha brigado com o Eurico e tinha meio que se afastado ali, se afastou quase por um mês. Isso, Então, quer dizer, por problemas financeiros ali, ele ficou à parte ali. Enfim, Eurico, vamos voltar para o Eurico, que eu ia falar. Aí o Lopes assume em 96, livra do rebaixamento,
97 o Vasco não tem dinheiro nenhum, o Vasco tá acabado. O Eurico e o Calçada falaram, ó, bota a molecada aí, é o jeito. Você gosta da molecada, e aí ele começa a puxar todo mundo. O Felipe ele tinha puxado no fim de 96, o Pedrinho também, já tava no elenco. O Pedrinho nem foi ele, o Pedrinho já tava no elenco. Mas aí ele puxa Jéder, Maricá, Fabiano Heller, Valquimar, pai do Ryan, né? Elton, quer dizer, forma o elenco todo ali. E aí quando vai pro segundo semestre de 97, né? O Botafogo ganha o primeiro e o segundo turno com facilidade. No terceiro turno, o Vasco já começa a crescer, aquela molecada e tal, ganha o terceiro turno. E aí vai para as finais, o primeiro jogo da final, o Vasco ganha 1-0, gol do Ramon, jogando muito melhor que o Botafogo. E aí é quando tem aquela rebolada do Edmundo, né? Uhum. E aí, o segundo jogo, pô, o primeiro jogo o Vasco passou por cima, foi 1-0, era para ser uns 3-4. O segundo jogo motivou muito aquela rebolada ali, motivou muito o Botafogo. E aí o Botafogo acaba campeão, gol do Dima. Enfim. E aí, para o segundo semestre pro brasileiro, o Vasco era um elenco muito jovem que dava demonstração de crescimento. Juninho tinha 22 anos, Ramon tinha 23, além da galera da base, né? E aí o Lopes fala com o Eurico, pô, a gente precisa contratar uns caras mais experientes para dar uma encorpada nessa molecada. Eu preciso de um zagueiro, um volante e um atacante. E aí o que acontece? Pega o Mauro Galvão de graça, que era reserva do Grêmio, né? A zaga do Grêmio era Rivarola e Adilson, o Mauro Galvão era reserva. Pega o Valber, que tinha sido mandado embora pelo Tele no São Paulo, né? O Valber era para ser o volante, acabou que depois o Nasa até tomou a vaga dele, mas era o cara experiente ali para ser o volante, que tinha sido mandado embora do São Paulo. E pega o Evaí, que era reserva no Atlético Mineiro. O Evaí tinha voltado da Itália e fez um primeiro semestre ruim no Atlético Mineiro e era reserva do Atlético Mineiro. Então pega 3 caras, o Vasco não tinha dinheiro. Pega 3 caras de graça, 3 caras que acabaram tendo um sucesso muito grande no Vasco, né? E aí se juntou aquela molecada ali e formou a base ali de 97, 98, 99, 2000. Enfim, mas vamos voltar para o Eurico. Esse segundo turno do Vasco, no Carioca de 97, o Vasco, no terceiro turno, o Vasco estreia, que acabou até campeão do terceiro turno. O Vasco estreia contra o Americano em São Januário, 1-1. O jogo que o Odivan joga pra caramba e o pessoal gosta do Odivan, o Lopes gosta do Odivan, o Eurico e tal, e acabam depois contratando ele. O Vasco empata 1-1 com o Americano, a torcida vai, xinga todo mundo, e ele pede demissão. No dia seguinte, do meu lado, em casa, eu ainda era solteiro e tal, o meu pai pede demissão pro Eurico no telefone, na parte da manhã, o treino era à tarde. Eurico, eu tô fora, não vou mais e tal. E o Eurico não deixa ele sair. Não, você vai, o trabalho tá bom, o trabalho tá dando certo, você vai ficar e tal e tal. E aí ele fica, ganha o terceiro turno e aí vai isso tudo que eu contei. Quer dizer, então são dirigentes que bancam os treinadores, são dirigentes que têm um papel fundamental, um papel... E o Eurico era um desses e a Leila e o Pedrinho tá procurando ser isso com o Diniz. Eu acho isso bacana pra caramba e eu acho isso sinônimo de sucesso. Não rendeu um brasileiro, uma Libertadores da América e tudo que vem uma depois, de né? 3, 4 formação, anos, Mercosul, né? Rendeu tudo isso. É a confiança que você disse, né? Sim. É a confiança no trabalho e na pessoa. E não é só por amizade, né? Como eu até vi essa semana algumas pessoas falando, o Pedrinho é amigo do Diniz e tal. Não é amigo, é que ele confia no trabalho dele. Né? O amigo... Ele sempre disse isso. A amizade é legal, a amizade não é ruim. Eu ouvi até algumas pessoas falando, quando o Vasco ganhava, o Pedrinho entrava no vestiário, abraçava, beijava o Diniz e tal. Cara, isso é uma coisa a mais, é uma coisa bacana. Mas ele, com certeza, ele tem a confiança no trabalho. A gente, acabava todo que é jogo, também a gente saía para jantar e tal. Eu acho que essas coisas só fortalecem. Isso aí não é erro nenhum. A diferença é que o torcedor tem que entender que quando perde não tem melhores momentos, exatamente, né? A comunicação do clube não filma, mas o cara tá lá no vestiário também chorando, triste, reclamando, apoiando. É igual essas preleções pré-jogo, né? Os dois times fazem. Só que só mostra a vitória. Quem ganha. Ô, Júnior, o Lopes, até pegando esse gancho que o Cassiano deixou aqui pra gente, parou com o futebol, ele não tem mais interesse em trabalhar. Por que a gente não vê hoje ele, não na beira do campo, mas numa função mais técnica, como coordenador, como gestor de grupo? Ele fez isso no Botafogo, fez um baita de um trabalho, fez isso no Atlético Paranaense, também um baita de um trabalho, né? O Atlético confia muito, né, no Antônio Lopes. No próprio Vasco ele teve uma passagem breve na função. Foi no Botafogo, executivo do Botafogo? Na Série B do Brasileiro. Levando o René Simões, depois o Ricardo Gomes. Mas por que a gente não vê hoje mais ele à beira do campo? Não, então, ele se preparou para isso, né? Ele acabou a carreira em 2011, de treinador, e ele sempre falava isso, porque como ele foi
ali na Copa do Mundo também, em 2002, né? Um coordenador técnico e tal. Depois muita gente chamava ele. Chefe dos chefes. Isso. Depois muita gente chamava ele e tal, e ele falou, não, eu não quero, quando eu parar de ser treinador, eu vou voltar a ser. E aí, em 2011, ele parou de ser treinador, fez um ano, se preparou na época na FGV e tal, o ano todo de 2012. Olha aí, que legal. E aí, em 2013, ele teve o convite do Petralha. O Petralha gostava dele e tal, sabia que ele estava fazendo o curso e tal. Ele ficou do 2012 todo se preparando. E aí, 13, 14, ele foi o gestor do Atlético. Lá fizeram um trabalho lindo, né? Que foi aquela época. Foi o primeiro a fazer. A ideia foi do Petralha, mas ele apoiou aquela questão do Sub-23, né? Que ninguém fazia. Com o Arthur Bernardes lá. Isso, quando levaram o Arthur Bernardes. Foi o primeiro que fez isso. Nessa época ninguém fazia. Em 2013 ninguém fazia isso. O Atlético foi pioneiro. É um trabalho que rendeu frutos com o Renan Lodge, com o Bruno Guimarães. E vários. Léo Pereira também, né? Léo Pereira. Vários. Santos. Rendeu dinheiro pra caramba pro Atlético. E aí, na verdade, a ideia foi do Petralha, né? De botar o Sub-23 e tal, mas precisava de um cara forte ali pra bancar, né? E aí o Lopes ficou por trás ali, bancando e tal, treinadores mais jovens, o Arthur, depois teve outros treinadores também. E foi um trabalho que super deu certo, 13, 14. Aí veio, depois ganharam Copa do Brasil e tal. Aí 15, 16, 17 ele veio pro Botafogo com o Carlos Eduardo Pereira, que chamou ele também, foi um trabalho bacana pra caramba. Ele pegou 15 e o Botafogo tava na segunda divisão. Isso. E só tinha 8 atletas, né? Então ele e o Carlos Eduardo Pereira fizeram um trabalho bacana pra caramba. 15 foram campeões da Série B, 16 classificaram para Libertadores, 17 foram para Libertadores, perderam para o Grêmio, né, que acabou sendo campeão da Libertadores ali. Série B do Brasileiro, o início da montagem do elenco, eu cansei de ver o Antônio Lopes entrar no meio do treino com poucos jogadores que tinham e passar o telefone para o René e falar assim, apareceu uma oportunidade de mercado. Sim. Vamos avaliar, vamos ver o que dá para trazer. E ele era incansável, que ele dava expediente de 7 da manhã até 10 horas da noite. No, a função do executivo, né? E aí, 17, eles perderam pro Grêmio na Libertadores, né? Poderia, eu acho que ali saiu o campeão da Libertadores, o Botafogo quase que passa também, seria campeão ali provavelmente. Aí trocou a direção, acabou não continuando para 18. Aí, 18, ele teve uma passagem pequena no Figueirense e tal, que estava muito conturbado lá, com o problema de SAF, era uma SAF nova e tal, não deu muito certo. E 19 ele não trabalhou, 20 ele trabalhou no Vasco, nessa função também. Mas ali aí foi uma coisa meio desilusão ali para ele também. Não foi Você estava junto na comissão técnica eu tava, do Ramon, né? O Alexandre Médico, né? Era o presidente, né? Campelo, quer dizer, foi uma coisa ali que não foi muito legal, uma politicagem ali meio ruim, sabe? Aquilo ali desiludiu um pouquinho ele, bastante também, e aí ele praticamente encerrou a carreira ali. Hoje ele tá com 84 anos, não quer mais, tá na dele, vai dar a caminhadinha dele na praia todo dia, tá bem de saúde, graças a Deus, né? Mas não quer mais trabalhar, não. Chega, já trabalhou muito, agora eu que tenho que ralar, né? 84 chega. Tá bom. Você falou de seleção, você contou essa história já, e são as histórias perdidas que a gente fala. Como o Edson Souza, por exemplo, teve aqui e contou da história da seleção brasileira perdida, que ninguém lembra. Eu vi você contando uma história do Ronaldinho Gaúcho do Bangu, antes da Copa do Mundo. Como é que o Ronaldinho Gaúcho foi parar no Bangu antes de ser campeão do mundo? Ele jogou o Cariocão e ninguém sabe? Não. Treinou 10 dias com a gente lá no Bangu. O Ronaldinho foi o seguinte, ele saiu do Grêmio pro PSG, na época, né? Justamente, ele foi um dos primeiros, ele e o Juninho Pernambucano, né? Que entraram na justiça e tal, tava naquela iniciozinho da Lei Pelé. Né? Então, ele saiu meio na força pro PSG e tal. O Grêmio não concordou com a saída dele. E aí o Grêmio entrou na justiça. E aí teve um ganho num primeiro momento. E proibia esse ganho do Grêmio na justiça, proibia ele de treinar no Paris Saint-Germain. Ele não podia nem treinar. Além de não podia jogar e não podia treinar. Não podia se apresentar no clube. Então, o meu pai era o coordenador da seleção e o Leão era o treinador. E eles queriam convocar o Ronaldinho. Só que o Ronaldinho, como é que ia convocar o cara sem treinar, né? Complicado. E aí um dia, eu era solteiro ainda, estava no sofá lá conversando com meu pai e tal, e eu era auxiliar técnico do Bangu, 2001, já na época. Com o Alfredo? Miguel era o treinador, eu era o auxiliar. Miguel que foi zagueiro do Vasco. E aí eu era auxiliar e tal. E aí eu dei a ideia pro meu pai, eu falei, pô, e se a gente botasse ele para treinar no Bangu e tal? Aí meu pai falou, seria uma boa e tal, que aí dava pra gente convocar, vocês davam uma avaliada nele lá e tal, beleza. Aí, na época, era o Rubens Lopes, o presidente do Bangu, né? Que hoje é da federação. Meu pai falou com o Rubinho e tal. E aí botamos ele pra treinar. Falou com o Ronaldinho, você quer? Não, eu topo e tal. Aí botamos ele pra treinar aqui no Bangu. Aí ele treinou 10 dias e aí teria a convocação. E aí ele foi convocado.
E aí, justamente ali, quando ele foi convocado e tal, acabou desenrolando o imbróglio lá, e aí ele, na volta ele foi a convocação toda e tal, e na volta da convocação ele pôde treinar no Paris Saint-Germain. E aí ele foi convocado todas, até a Copa do Mundo, né? Ali ele já vinha sem ser convocado há uns 6 meses por causa desse imbróglio, que ele não estava podendo ser convocado. E aí, 2002 eu fui na final da Copa, né, e tal. Ele é um cara fantástico, né? O Ronaldo tá na foto ali. Ele é um cara fantástico, né? Ele é um cara humilde demais, né? Aí quando o Brasil ganha a Copa do Mundo e tal, eu fui nos últimos 3 jogos, ele me chama assim, me dá um abraço, aí ele fala assim, pô, aquele Banguzinho lá me salvou, muito obrigado e tal. E era muito legal, o Bangu ficava 5.000 pessoas assistindo o treino e tal, foi festa, foi muito legal na época, né? Imagina, saber que o Ronaldinho Gaúcho tá treinando depois da sua casa. Depois eu fui trabalhar com ele em 2011 no Flamengo, né? Então foi muito bacana. E essa manobra ela foi muito bem pensada, né? Sim. Porque foi fundamental para manutenção técnica e física dele e pensando, né, na formação do grupo da seleção brasileira. Sim. Eu acho que poucos profissionais teriam essa sagacidade que você teve. Não, e pouca gente soube até na época, porque não tinha internet igual hoje, né, e tal. Então foi uma coisa meio escondida, né? Foi num período até de carnaval e tal, tava sem jogo, tava meio... Conseguiu tirá-lo do carnaval para treinar em Bangu? Ele treinava. Ele queria ir pra Copa do Mundo, né? Ele se dedicou a treinar. Mas em Bangu também tem 2 ali, tem a Mocidade, tem 2, né? E tem a Padre Miguel. Padre Miguel, então, o Carnaval, de Padre Miguel. Miguel. Padre Miguel é Mocidade, Carnaval tem. Tá gostando do Ancelotti como técnico da seleção? Sim. O Ancelotti é um cara fantástico, né? Eu sou fã do Ancelotti, para mim é o melhor treinador do mundo, sempre, na minha opinião, à frente do Guardiola, quando o Klopp era treinador ainda à frente do Klopp, né? Na minha ordem era Ancelotti, Klopp e Guardiola, né? Para mim. E assim, eu vejo essa questão muito dos treinadores brasileiros e tal. É lógico que eu preferia um treinador brasileiro, né, para dar valor à classe nossa, né? Mas assim, o Ancelotti eu acho que é um cara acima de qualquer coisa, né? Acima de qualquer discussão. E eu acho que ele tá num caminho bacana, tá num caminho legal, né? E vamos torcer aí para dar certo na seleção brasileira. O que eu tenho achado interessante, Júnior, não sei se você vai concordar, é que ele, dentro do possível, ele já está dando ele já tem uma linha de raciocínio, né? Sim. De modelo de jogo, de esquema tático. Os jogos que ele comandou a seleção até aqui, dá para ver exatamente, né, o desenho tático da seleção. Sim. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que falta material humano para ele conseguir montar o chamado time ideal. Ainda falta material humano. Lateral direito, zagueiro, talvez, esquerdo. Sim. A gente está numa entre-safra, né? Eu vejo assim, tentando pensar com a cabeça dele, pelo que eu tenho visto, as ideias dele, eu já via essa possibilidade do Militão jogar ali na lateral, né? Porque realmente ali o Wesley, não sei se vai ser o cara para a Copa do Mundo. É um jogador que eu gosto até, né? Mas ainda talvez é um pouquinho futuro. Verdinho, Então, não sei, eu acho que essa opção do Militão é uma boa, ele foi bem agora nesse jogo, né? Mas eu concordo contigo. Eu acho que ele preferia, de repente, um lateral e trazer até o Militão para dentro. Pelo que eu vejo, ele é um cara que gosta zagueiro. muito do Militão e eu gosto do Militão também. Eu acho que na cabeça dele, se ele tivesse um lateral apropriado, ele barraria o Marquinhos e botaria Militão e Gabriel Magalhães. A lateral esquerda ali eu vejo o Alexandre, se tiver bem fisicamente, né? As questões físicas do Alexandre que tem impedido ele. Isso eu tô pensando com a cabeça dele, né? Pelo que ele tem demonstrado. Não necessariamente o que eu penso. Nosso aqui. Casemiro e Bruno eu acho que tá mais ou menos definido ali. Paquetá. Aí eu vejo assim, pelo lado direito, o Estevão meio que surpreendeu ele nessa reta final agora, nos últimos 4 jogos. Muito bom jogador. Eu acho que a ideia dele era Rafinha aqui, pelo que eu vi de declarações e tal, mas agora o Estevão veio atropelando, vamos ver como é que vão ser os últimos 6 meses. Tem o Luiz Henrique. Luiz Henrique é uma opção boa, né? Mas não seria o titular, eu acho, na cabeça dele. Eu acho que ele gosta bastante do Cunha, fazendo essa função aqui quase que de um 10, né? Que o Cunha tem dado uma dinâmica boa. Eu acho que o Rafinha vai entrar nessa função aí. Mas talvez para disputar. Eu vejo ele gostando muito do Cunha, que o Cunha eu acho que é mais tático até do que o Rafinha. Porque aqui no Brasil a gente tem muita ideia do Cunha como 9, né? Mas na Europa o Cunha sempre jogou aqui como 10 e ele faz esse vai e vem até mais do que o Rafinha. Eu vejo dessa forma, é um jogador que compõe mais. Eu vejo a dúvida dele ali, antes era Cunha ou Paquetá, ali fazendo aquela função. Só que agora, com esse crescimento excessivo do Estevão, pode ser que ele use o Rafinha aqui por dentro, né? Quando o Rafinha estiver bem. Aqui do lado esquerdo, eu acho que vem o Rodrigo mesmo,
né? Ele andou usando o Martinelli, que foi bem e tal, mas eu acho que o Rodrigo, dentro daquilo que a gente falou num primeiro momento, né? Dos extremos armadores, né? Quando ele tem Estevão de um lado e Rodrigo do outro, ele não precisa desse 10 tão armador. Essa formação de ataque eu acho excepcional. Quando ele tem Estevão de um lado e Rodrigo do outro, né? Com os dois volantes por trás, que também armam um pouquinho, o Casemiro e o Bruno Guimarães, ele não precisa que esse 10 seja um cara armador. Como não é o Matheus Cunha, seria um pouquinho mais o Paquetá. Então, de repente, ele pode abdicar de uma armação aqui, tendo o Estevão e o Rodrigo entrando para armar. E ele, da minha cabeça, vê o Vini lá na frente, como um falso 9, né? Aí tem a questão do Neymar. O Paquetá, eu acho que é uma opção, né? Principalmente para jogos mais difíceis, né? Jogos que, de repente, precise de um meia em vez do Matheus Cunha, né? Um meia mais meia mesmo. E, assim, a questão do Neymar. Eu sou super favorável à ida do Neymar à Copa. Lógico que tem que se conversar com ele, falar, ô bonitão, você quer ou não quer? Mas ele é um cara diferente, é um cara talentoso, é um cara... Eu acho... O Ancelotti é um cara muito malandro também, né? Eu acho que o Ancelotti está fazendo isso tudo de caso pensado. Vai chegar na hora H, ele vai ter uma conversa, vai chamar o Neymar, de repente, no início do ano que vem. Até para dar uma motivada, para expor também. Exato. Faz parte. Eu acho que é tudo caso pensado do Ancelotti. Eu acho que ele, na hora H, no ano que vem, no início do ano e tal, ele vai chamar... Porque o Neymar, ele é um cara que também tá tomando muita porrada, né? Eu acho que ele vai precisar de um pouco de carinho também, essa coisa de chamar, conversar. Isso não é nada demais. O treinador, tem esse direito e esse dever de chamar. E o Neymar é o que a gente falou no início aqui. Eu acho que o Neymar tem que ir à Copa do Mundo. Vamos lembrar da última Copa do Mundo lá. A impressão que passa é que o torcedor não tem a mesma simpatia pelo Neymar que teve lá atrás com o Ronaldo, sim, em um caso de lesão, e com o Romário, que era um caso técnico, né? Sim. De volta para a seleção brasileira. Eu não vejo apesar clamor. Que, assim, o Ronaldo em 2002... Assim, eu vivenciei bastante também. Era bastante questionado, né? O Ronaldo, tinha muita gente que não acreditava na recuperação do Ronaldo. Ele ia voltar a andar direito, né? Depois foi tudo bonito, né? Uhum. E você comparando o Ronaldo com o Neymar, faltando 6 meses para a Copa aí, o Neymar tá num estágio muito superior ao que o Ronaldo estava na época. Só que o Ronaldo quis muito. O Ronaldo se dedicou 110%, né? E chegou. Uhum. Precisa isso do Neymar, né? Mas assim, eu vejo que o Neymar, ele tem que ir à Copa. O jogo mesmo lá da Copa do Mundo do 1-1 lá contra a Croácia, né? Que o Brasil foi eliminado. Sim. Ele foi um cara que foi decisivo ali. Esse tipo de jogo vai acontecer na Copa do Mundo. Ali ele jogou o jogo inteiro. Mas até que ele esteja no banco, bota num tipo de jogo daquele ali contra uma Argentina, também, contra uma Espanha, bota nos 20 minutos finais, 30 minutos finais, como um 10 ali, ou como um falso 9 até. Os caras vão respeitar, vão ter... adversário cansado. Exato. Eu acho que é um cara que precisa ir à Copa do Mundo, né? Vamos torcer agora, teve essa lesãozinha aí de menisco, né? Mas menisco é tranquilo. Mas assim, eu gosto do Neymar, eu admiro ele, eu acho que ele... Mas ele tem que demonstrar essa coisa do querer, né? Tem que demonstrar que quer estar ali. Eu acho que o Ancelotti, de repente, pensa numa situação dessa, de levar ele num banco e tal, e tá dando corda até para expor ele e tal. Isso é o que eu penso. O Ancelotti é um cara vitorioso, é um cara muito experiente, né? Que com certeza tá tendo um plano ali, vamos dizer assim. Carnaval, ano que vem, Sapucaí, Salgueiro, Inferno, Salvador, e o Neymar em casa vendo Netflix. É isso que a gente quer. Netflix. Primeira data FIFA em março. França e Croácia, Estados Unidos. Dá tempo, Dá né? tempo, dá, suficiente. O brasileiro não começa dia 26 de janeiro. É o que eu falei aqui, Pimentel. Ele precisa querer ser cobrado, sair da zona de conforto, com todo respeito ao Santos, talvez sair de lá para sair da zona de conforto aqui no Brasil, ou no papo reto mesmo, ou é Flamengo ou é Palmeiras. Assim, eu adoro o Neymar, mas assim, o comportamento que ele teve no Maracanã, né, contra o Flamengo, foi contra o Flamengo, né? Foi um comportamento muito ruim, né? Principalmente mas esse é o pacote, né? Principalmente ali com o Zé Ivaldo, eu achei aquilo ali bem ruim. Foi o pior de tudo para mim, foi aquela questão dele com o Zé Ivaldo, né? De vir, botar dedo na cara, reclamar. Quer dizer, e as questões com o juiz e tal. Agora, pós-Flamengo, ele teve um comportamento joia, que seja esse comportamento agora. Sem reclamar, quieto, meio até que a gente via meio contrariado. Ótimo, fica contrariado, mas fica com postura. E eu acho que esse tem que ser o comportamento dele. Eu sou fã dele, eu acho que... tá de saco cheio. Mas... 6 meses, né, cara? E é o que eu falei aqui. Se você comparar 2002, o Ronaldo 6 meses antes da Copa para o Neymar antes da Copa, o Neymar tá num estágio bem superior ao Ronaldo. Tá jogando, né? O Ronaldo, exato. O Ronaldo, eu me lembro no Carnaval de 2002, o preparador físico era o Chiquinho Gonzalez.
Eu sei porque Sim. meu pai era o coordenador, né? Eu fui ver treino do Ronaldo no antigo Flabarra, o Chiquinho Gonzalez dando treino pro Ronaldo, no Carnaval. Quer dizer, faltava 4 meses para a Copa ainda. O Ronaldo voltando, ainda não tinha jogado, ainda não tinha... Aí que ele depois do Carnaval é que ele foi jogar na Inter. Quer dizer, aí ele volta numa partida Brasil e Iugoslávia, se eu não me engano, em março, no ano da Copa do Mundo, né? Que foi 1-0 gol do Luizão. Ele joga 45 minutos, o Luizão entra no lugar dele no intervalo. Bem mal, bem mal. Sem ritmo nenhum, todo troncho, todo... E aí vai crescendo. Se você pegar a Copa do Mundo, os primeiros 3 jogos do Ronaldo são devagar ainda. Ele foi crescendo na Copa do Mundo. Ele cresceu a partir do jogo da Bélgica. O jogo da Bélgica é o melhor jogo dele ali. O primeiro melhor jogo dele ali, vamos dizer. E aí foi crescendo, porque a Copa do Mundo é um torneio que você tem que estar bem ali naquele momento. Não interessa o passado, você tem que estar bem naquele momento. Foi uma sorte do Brasil também em 2002, porque pegou Ronaldo e Rivaldo crescendo, os dois vinham de lesão e os dois cresceram no momento certo, que muita gente não apostava nos dois. Júnior, para a gente poder encerrar, onde que nós vamos te ver em 2026? Espero que esteja em breve aí, vamos ver, tá? Tem algumas conversas aí. Brasil, exterior? Não, Brasil. Vamos ver. Mas você não abre o jogo. É o segundo que vem aqui e fica, depois eu te falo, depois eu te conto. Aí depois a gente fica sabendo por vocês a diferença. É muita concorrência hoje em dia, se você fala... O outro vai lá, é bom não avisar não, avisa, depois de acertar, avisa. Tá certo. Júnior Lopes, muito obrigado, tá, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, aqui. foi ótimo, passou muito rápido. Passa rápido. Quando o convidado é bom, quando é bom, passa rápido. Obrigado. Por ter vindo aqui, topar falar um pouco de Flamengo, né, da grande decisão da Copa Libertadores da América, tudo que cerca, né, o nosso futebol. E até a próxima. Desejando aí um bom 2026 e que você dê notícia aí pra gente, pra onde você vai estar indo aí no próximo ano. Obrigado, pra vocês também aí, foi ótimo. Cassiano, Valeu, gostou? Júnior. Ótimo. Espetacular. Fechamos bem a semana. Então, carimba essa aí, que é mais uma nossa. Vinícius, um abraço. Um abraço, Vinícius. Um abraço, galera. Professor, muito obrigado pela sua aula, né? Uma aula de graça aí que você deu para todo mundo aí. É muito bom ouvir quem tá no meio, quem tem muita experiência. Então, sempre agrega para quem tá assistindo aqui pra gente e pra gente, obviamente, também. Tá bom? Muito obrigado. Não aceitamos menos do que 50 cortes dessa transmissão, hein, Vinícius? Não, pode deixar. Vou marcar o professor lá. Galera, muito obrigado. Tá? Você que nos acompanhou até aqui nessa transmissão. Recebemos Júnior Lopes. Falamos muito aí da decisão da Copa Libertadores da América, do nosso futebol, seleção brasileira. Sigam se inscrevendo no canal, deixando aí aquele likezão esperto. Um abraço e até a próxima. Tchau.